A mulher de 21 anos é admitida em um hospital. Seu pai, um almirante, gastou tudo que ele tinha para a levar lá. Os melhores médicos, o melhor equipamento. E cada noite, sem falha, ela gritava. O momento que sua cabeça tocava o travesseiro, ela gritava. Médicos fizeram todo o teste, ressonâncias, painéis de sangue, tudo veio normal. Eles disseram ao pai dela que era luto. Eles disseram a ele que era estresse. Eles disseram a ele que a dor de sua filha não era real. Mas uma enfermeira quieta trabalhando em meio período neste andar, ela viu algo. Algo que ninguém mais tinha se incomodado em procurar. E uma noite, quando o corredor estava silencioso e ninguém estava assistindo, ela fez algo que ninguém mais ousou fazer. Ela pegou aquele travesseiro e o cortou. O que estava dentro? O que tinha sido pressionado contra a filha do almirante cada noite vai te deixar doente. Fique, porque esta história está prestes a ficar muito sombria. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e nos diga de onde você está assistindo nos comentários. Aproveite a história. Há vidas que mudam silenciosamente. Nenhum momento único, nenhum evento dramático que você possa apontar e dizer ali. É ali que tudo desmoronou. Para Aubrey Perkins, não desmoronou. Simplesmente se esvaziou lentamente. A forma como um quarto se sente depois que alguém que o preencheu se foi. Sua mãe era essa pessoa. Aquela que preenchia cada quarto em que entrava. Aquela cuja risada você ouvia antes mesmo de a ver. Aquela que lembrava das pequenas coisas. A forma como Aubrey gostava do café dela. A música que ela tocava todo domingo de manhã. A tradição do cartão de aniversário que eles mantinham viva desde que Aubrey tinha 7 anos de idade. Todo ano sem falta, um cartão. Não um comprado em loja, um escrito à mão, porque isso era a coisa deles. Isso era deles. 2 anos atrás, a mãe dela morreu. E Aubrey foi deixada em um apartamento que uma vez parecia um lar, cercada por fotografias na prateleira que sorriam para ela de uma vida que não mais existia. Ela se sentava no silêncio daquele apartamento e sentia a ausência de sua mãe como um peso físico, pressionando seu peito, instalando-se em seus ossos, recusando-se a levantar. O luto não veio da forma como as pessoas esperavam. Não veio como lágrimas, não no início. Veio como dor, uma enxaqueca, aguda, cegante, súbita que chegou uma noite sem aviso e roubou cada grama de sono que ela tinha. Ela não acordou na manhã seguinte sentindo como se alguém tivesse alcançado dentro de sua cabeça e torcido. E então aconteceu de novo e de novo, noite após noite, a dor voltava implacável, implacável. Ela tentou terapia. Ela sentou em escritórios silenciosos com pessoas gentis que lhes fizeram perguntas suaves, e ela as respondeu tão honestamente quanto pôde. E ela saiu sentindo-se apenas ligeiramente menos vazia do que quando entrou. Ela tentou medicação, pílulas que deveriam amortecer as bordas, acalmar a tempestade, dar permissão ao corpo dela para descansar. Algumas noites elas ajudaram um pouco. Na maioria das noites elas não ajudaram em nada. Nada funcionou completamente. E as noites continuavam vindo. Havia um cartão de aniversário na mesa da cozinha, um em branco. Ela o pegara uma noite, semanas depois que sua mãe faleceu, e sentou-se com uma caneta na mão. Ela tinha começado a escrever apenas algumas palavras, o início de algo que ela não conseguia terminar. Não porque ela não sabia o que dizer, mas porque dizê-lo significava ela aceitar algo que ela não estava pronta para aceitar. Então o cartão ficou ali, aberto, inacabado na mesa da cozinha, ao lado de uma xícara de café frio e uma janela que dava para uma cidade que continuava a se mover sem ela. E Aubrey sentou-se com o peso de tudo. O luto, a dor, a exaustão, a sensação quieta e terrível de ser uma pessoa que ainda está aqui, mas não mais completamente inteira. Ela tinha 21 anos de idade. E ela estava se afogando, não em água, em algo mais lento, algo mais silencioso,
algo que ninguém ao redor dela podia ver e que nenhuma quantidade de exames ou testes ou conselhos bem-intencionados podia alcançar. Ela era uma filha. Ela estava de luto e estava com uma dor que ninguém conseguia explicar. E por um tempo, por mais tempo do que qualquer um deveria ter deixado passar, ninguém sequer tentou o suficiente para entender por quê. Almirante John Perkins não é um homem que é fácil de ler. Ele passou a maior parte de sua vida certificando-se disso. Na Marinha, em salas de comando, em salas cheias de pessoas que o observavam por qualquer sinal de fraqueza, ele não lhes deu nada. Ele aprendeu cedo que um líder que mostra demais é um líder que perde a sala. Então ele guardava tudo perto, escondia, trancava, e por décadas isso funcionou. Mas há coisas que nenhuma quantidade de disciplina pode conter. Ele estava sozinho em sua casa uma noite. A casa estava silenciosa de uma forma que parecia diferente de paz. Parecia ausência, como um espaço que costumava ser preenchido com algo e agora estava simplesmente vazio. Ele sentou em uma cadeira, a mesma cadeira em que ele se sentava por anos, e ele pegou seu telefone, não para fazer uma ligação. Não ainda. Ele abriu suas mensagens de voz e encontrou uma de Aubrey. Não era nada. Esse era o ponto. Era apenas a voz dela. Casual, fácil, rindo de algo pequeno, algo tão comum que nem importava o que era. Talvez ela estivesse contando a ele sobre algo engraçado que aconteceu no supermercado. Talvez ela estivesse apenas ligando para dizer olá. O tipo de mensagem que uma filha deixa para seu pai em uma tarde de terça-feira sem pensar duas vezes sobre isso. O tipo de mensagem que você ouve uma vez, sorri e esquece até o jantar. Ele ouviu duas vezes e então ele sentou lá no silêncio que veio depois. E o silêncio disse tudo que seu rosto não diria. John Perkins havia comandado frotas. Ele havia tomado decisões sob pressão que a maioria das pessoas nunca seria pedida para tomar em suas vidas inteiras. Ele havia enfrentado o perigo, perigo real. E em cada um desses momentos, seu corpo sabia o que fazer, sua mente era afiada, suas mãos eram firmes, ele não se encolheu. Nenhuma vez, nunca. Esse era quem ele era. Esse era o homem que o mundo conhecia. Mas ver sua filha sofrer estava fazendo algo com ele que nenhum inimigo jamais poderia. Porque esta não era uma batalha que ele podia lutar. Este não era um problema do qual ele pudesse se livrar com ordens. Não havia ordens para dar, nenhuma estratégia para executar, nenhuma cadeia de comando que levasse a uma resposta. Sua filha lhe estava com dor. Dor real implacável, inegável. E todo médico que ela tinha visto, todo teste que tinha sido feito, toda pessoa bem-intencionada que tinha tentado ajudar, tinha voltado com as mesmas palavras vazias. Nós não sabemos. Nós não podemos encontrar nada. Pode ser apenas estresse. E Almirante John Perkins, um homem que nunca em sua vida se sentiu verdadeiramente impotente, estava impotente. Então ele fez a única coisa que sabia fazer quando o problema à sua frente era maior do que as ferramentas que ele tinha. Ele fez uma ligação. Ele usou cada conexão, cada recurso, cada grama de influência que ele havia construído ao longo de uma vida de serviço. E ele conseguiu que sua filha fosse admitida em um hospital de verdade, um lugar com os melhores médicos, o melhor equipamento, a melhor chance de finalmente encontrar a resposta que todos os outros falharam em encontrar. Ele acreditava que se alguém neste mundo tivesse as respostas, se alguém pudesse finalmente fazer a dor parar, seria um lugar construído exatamente para isso. Então ele a levou lá. E quando ele passou por aquela porta para o hospital, para a luz fluorescente, para o zumbido das máquinas e os passos silenciosos das enfermeiras no linóleo, ele carregava consigo algo mais pesado que a patente. Ele carregava a esperança silenciosa e desesperada de um pai que estava ficando sem opções e a recusa teimosa e inabalável de parar de procurar por uma.
Quando Aubrey chegou pela primeira vez ao hospital, o quarto parecia algo próximo da esperança. Era brilhante, limpo, o tipo de lugar que carrega uma promessa silenciosa. Que em algum lugar dentro dessas paredes, alguém tem a resposta. As camas são feitas com cuidado. A luz entra suave pela janela. Há máquinas que zumbem com propósito, enfermeiras que se movem com intenção, médicos com diplomas em suas paredes e anos de treinamento por trás de suas mãos. Era por todas as medidas um lugar construído para curar. E por um tempo, durante o dia, quando a luz do sol ainda tocava o chão e o corredor lá fora estava cheio de passos e conversas silenciosas, Aubrey quase parecia em paz. Quase parecia alguém que talvez estivesse realmente bem. As noites eram diferentes. Há um tipo particular de silêncio que se instala sobre um hospital depois de escurecer. Não é o silêncio da paz, é o silêncio da espera. As luzes do teto diminuem, os passos rareiam, o zumbido das máquinas se torna a coisa mais alta na sala. E a escuridão real começa a rastejar pelos cantos de tudo. É naquela escuridão, naquele silêncio, que Aubrey deitaria sua cabeça no travesseiro e a dor viria. Não lentamente, não suavemente. Chegou como algo violento, uma força branca e aguda que a rasgou no momento em que sua cabeça fez contato. E ela gritou. Não um gemido, não um choro, não o tipo de som que poderia ser descartado ou explicado. Um grito. O tipo que corta paredes. O tipo que te acorda mesmo se você já estivesse acordado. O tipo que diz a todos ao alcance da voz que algo está muito, muito errado. E o hospital reagiu da forma como os hospitais reagem. Enfermeiras entraram apressadas, médicos foram chamados. Alguém ordenou mais testes. Painéis de sangue foram novamente coletados. Exames neurológicos foram novamente conduzidos. Exames foram novamente feitos. E os resultados voltaram exatamente da forma como eles tinham voltado todas as vezes antes. Limpo, normal, nada errado, nada ali, nada para explicar a dor que estava rasgando uma menina de 21 anos todas as noites sem falha. Então os médicos fizeram o que os médicos fazem quando os testes lhes dizem que não há nada a encontrar. Eles se olharam através do quarto com aquela expressão particular, aquela que não é bem preocupação e não bem frustração, mas algo entre elas. E eles começaram a explicar. Pode ser estresse, eles disseram. Pode ser luto. Poderia ser o trauma de perder a mãe dela, ainda vivendo dentro do corpo dela, manifestando-se de maneiras que os exames simplesmente não podiam capturar. Eles usaram palavras que soavam razoáveis. Eles usaram frases que soavam compassivas. E então, um por um, eles deixaram o quarto. A porta fechou e Aubrey estava sozinha. O quarto era o mesmo quarto que tinha sido 1 hora atrás. A mesma cama, as mesmas máquinas, o mesmo travesseiro sob a cabeça dela. Mas agora parecia inteiramente diferente. Parecia um lugar onde ninguém ia voltar. Um lugar onde as respostas já haviam sido dadas, embora não fossem respostas de forma alguma. Eram suposições. Eram explicações oferecidas por pessoas que já haviam decidido que o problema não valia a pena procurar com mais afinco. Ela deitou a cabeça de volta porque o que mais havia para fazer? E a dor veio novamente, e ela gritou novamente. E desta vez o corredor lá fora permaneceu quieto. Ninguém correu para dentro. Ninguém foi chamado. Porque nas mentes das pessoas que administravam aquele andar, o caso já havia sido revisado. Os testes já haviam sido feitos. A conclusão já havia sido alcançada. Aubrey Perkins estava com dor e ninguém tinha uma resposta. E nem uma única pessoa naquele andar ficou tempo suficiente para perguntar por quê. Nem toda pessoa que entra em um quarto o muda. Algumas pessoas se movem por espaços da forma como a água se move por um cano. Funcional, proposital, sem nada de notável. Eles fazem o que precisa ser feito. Eles fazem bem e seguem para a próxima coisa. Não há nada de errado com isso. Hospitais funcionam com pessoas assim.
O sistema precisa deles. Mas de vez em quando, não frequentemente, não em qualquer horário, não de qualquer forma que possa ser prevista ou fabricada. Há alguém que se move por um quarto de forma diferente. Alguém que desacelera onde todo mundo acelera. Alguém que nota a coisa pela qual todo mundo passa direto. Angela Mark tinha 28 anos de idade. Ela era nova no turno da noite neste andar. Sabia o suficiente para que a maioria das outras enfermeiras ainda não tivesse aprendido bem o ritmo dela. Ela era quieta, não tímida, não distante, mas quieta da forma como certas pessoas são quietas. O tipo de silêncio que vem de prestar muita atenção ao mundo ao seu redor. O tipo de silêncio que, se você mesmo estivesse prestando atenção, você poderia notar que estava fazendo algo que o barulho de todos os outros não estava. Ela se moveu pelo corredor naquela primeira noite da forma como ela se movia por todo o corredor, lentamente, verificando cuidadosamente cada paciente, não com a eficiência rápida de alguém atrasado, mas com um tipo de atenção sem pressa, que parecia quase fora de lugar em um hospital à noite. Ela estava presente. Ela estava lá em cada porta de uma forma que as outras enfermeiras, que tinham muitos pacientes e pouco tempo e muitas horas já em pé, simplesmente não podiam se permitir estar. E então ela parou do lado de fora da porta de Aubrey. Ela não passou por ela. Ela não olhou para dentro e continuou em movimento. Ela ficou ali e ela ouviu de algum lugar dentro do quarto. Ela podia ouvir a respiração quieta de uma garota que não estava dormindo. O tipo de respiração que pertence a alguém que está acordado e exausto e temendo o que vem a seguir. Angela ouviu por um momento e então ela entrou. Aubrey estava sentada na cama, não porque ela queria, porque deitar-se tinha se tornado algo de que ela tinha medo. Os olhos dela estavam vermelhos. O rosto dela estava cansado de uma forma que ia mais fundo do que uma noite ruim. Este era o rosto de alguém que vinha sofrendo há muito tempo e havia parado de esperar que alguém fizesse algo a respeito. Angela olhou para ela e ela não fez uma dúzia de perguntas. Ela não pegou um prontuário e começou a ler os resultados dos exames. Ela não ofereceu uma explicação ou uma sugestão ou uma garantia. Ela simplesmente sentou-se na cadeira ao lado da cama e ela ficou. E isso para Aubrey foi o suficiente por agora. Ao longo das noites que se seguiram, Angela continuou voltando. Não porque o horário exigia. Não porque alguém lhe disse para prestar atenção especial a esta paciente, mas porque algo havia prendido em sua mente, algo pequeno, algo quieto, e ela não conseguia deixar passar. Então ela observou. Ela observou da forma como alguém observa quando não está procurando por nada em particular, mas de alguma forma sabe que a resposta está ali, escondida à vista. Se eles apenas ficassem parados o suficiente para ver. Ela notou que Aubrey chorava quando se deitava. Ela notou que Aubrey estava bem quando se sentava, bem quando se levantava, bem quando andava. A dor não vinha quando Aubrey estava se movendo. Não vinha quando ela estava em pé. Vinha apenas quando ela deitava a cabeça no travesseiro. Angela escreveu isso, não em um prontuário oficial, em seu próprio pequeno caderno. O tipo de caderno que uma pessoa carrega quando está pensando em algo que ainda não consegue expressar em palavras, mas se recusa a deixar escapar. Ela escreveu, ela sublinhou e ela olhou fixamente para o que ela tinha escrito por um longo tempo. Ela viu algo que ninguém mais naquele andar tinha se incomodado em procurar. E na noite seguinte, ela ia agir sobre isso. Há momentos na vida que dividem tudo em antes e depois. Você nem sempre os reconhece quando eles chegam. Às vezes eles vêm silenciosamente. Às vezes eles vêm no meio de uma noite comum, em um quarto comum, quando ninguém está assistindo e nada sobre o mundo parece que está prestes a mudar. Mas e acontece. O corredor estava silencioso. O tipo de silêncio que só existe em um hospital depois da meia-noite. Espesso, pesado, imperturbável.
Angela Mark entrou no quarto de Aubrey da forma como ela tinha entrado todas as noites antes desta. Silenciosamente, cuidadosamente, sem fazer mais barulho do que era necessário. Aubrey estava deitada na cama, os olhos semicerrados, seu corpo ainda tentando fazer a coisa que seu corpo não conseguia fazer há semanas, tentando dormir, ou pelo menos tentando fingir que o sono era algo que ainda poderia vir a ela esta noite. Angela ficou ali por um momento. Ela olhou para Aubrey. Ela olhou para a cama e então seus olhos se moveram para o travesseiro. Ela tinha estado pensando sobre isso por dias. Ela tinha estado pensando sobre isso. O padrão em seu caderno. A forma como a dor sempre vinha no mesmo momento. O momento em que Aubrey se deitava. A forma como nunca vinha em nenhum outro momento. Angela tinha revirado isso em sua mente de novo e de novo. A forma como você vira uma pedra na mão quando algo sobre o peso dela não parece certo. E esta noite ela tinha decidido. Esta noite ela ia descobrir. Ela estendeu a mão para o travesseiro. Ela o pegou. E a primeira coisa que ela sentiu, a primeiríssima coisa antes de qualquer outra coisa registrar, foi que estava errado. Não macio da forma como um travesseiro deveria ser macio. Não leve da forma como um travesseiro deveria ser leve. Era pesado, rígido, denso, de uma forma que parecia antinatural, como se algo tivesse sido embalado dentro dele que não pertencia ali. O coração dela começou a bater silenciosamente no início, uma batida lenta e constante que ela podia sentir em seu peito, atrás de suas costelas, no espaço entre seus pulmões. Mas as mãos dela permaneceram firmes. As mãos dela permaneceram perfeitamente, deliberadamente firmes. Porque Angela Mark não era uma mulher que recuava da coisa que precisava ser feita. Ela pegou a tesoura. Eram pequenas, do tipo guardadas na estação das enfermeiras para cortar fita, para aparar ataduras, para as 100 pequenas tarefas que preenchem um turno da noite. Ela as segurou na mão, e ela olhou para o travesseiro, e por um momento, apenas um momento, o quarto estava completamente, totalmente imóvel, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração, esperando. Ela colocou a tesoura ao longo da costura do travesseiro, e ela começou a cortar. O tecido se separou lentamente, centímetro por centímetro, o fio cedendo sob a pressão da lâmina. E enquanto se abria, enquanto o interior do travesseiro começava a se revelar, as mãos de Angela não tremeram. A respiração dela não engasgou. Não ainda. Não até que ela viu o que estava lá, enterrado na espuma, escondido sob a superfície, invisível para qualquer um que não tivesse pensado em procurar. Pregos, dezenas deles, enferrujados, velhos, suas pontas inclinadas para cima, afiadas, deliberadas, precisas, enterradas profundamente dentro da espuma de uma forma que não era acidental. Não poderia ter sido acidental. Cada um deles posicionado para fazer exatamente uma coisa, para causar dor. Para causar dor de uma forma que não deixasse nenhuma ferida, nenhum sangue, nenhuma marca, nenhuma evidência, nenhuma prova de que algo tivesse acontecido, exceto pelo grito de uma garota no escuro em quem ninguém acreditava. Eles se espalharam pela lençol branco do hospital um por um, e então todos de uma vez. O som de metal contra tecido, pequeno, frio, quieto, era o único som no quarto. Angela não gritou. Ela não se moveu. Ela não recuou ou cobriu a boca, ou fez qualquer um dos sons que uma pessoa faz quando o mundo se move sob ela. Ela simplesmente ficou ali. E ela olhou fixamente para o que estava na frente dela, para o que tinha estado dentro daquele travesseiro. Eu teria sido pressionado contra a cabeça de Aubrey todas as noites à prova, finalmente, inegavelmente e impossivelmente, do que alguém havia feito a esta garota. Alguém fez isso de propósito. Alguém olhou para uma garota de 21 anos em luto e fez uma escolha quieta, calculada, deliberada para fazê-la sofrer. E por semanas,
Por semanas, ninguém tinha visto isso. Ninguém tinha olhado. Ninguém tinha pensado em perguntar por que um travesseiro poderia parecer errado. Angela olhou para os pregos mais uma vez. E então, lentamente, ela estendeu a mão para seu telefone. Angela Mark não entrou em pânico. Essa foi a primeira coisa que qualquer um notaria sobre ela nos momentos que se seguiram. E importava mais do que as pessoas entendiam, porque o pânico em um momento como aquele é contagioso. Ele se espalha por um quarto da forma como o fogo se espalha por madeira seca. Uma pessoa perde a compostura e o quarto inteiro perde sua forma. Angela não deixou isso acontecer. Ela ficou ao lado daquela cama, ao lado daqueles pregos espalhados pelo lençol branco, e ela fez o que precisava ser feito calmamente. Precisamente. A forma como alguém faz algo quando entende que os próximos minutos vão importar por muito tempo. Ela pegou seu telefone. Ela fotografou os pregos, cada um deles de cada ângulo. A forma como a luz pegava a ferrugem em suas pontas, a forma como eles haviam sido arranjados dentro da espuma, a forma como o travesseiro tinha sido cortado e exposto na lençol. Ela documentou tudo. E então ela ligou para a segurança, não freneticamente, não com uma voz trêmula ou palavras apressadas. Ela ligou da forma como uma pessoa liga quando sabe exatamente o que está reportando e exatamente por que isso importa. Ela lhes disse o que ela tinha encontrado. Ela lhes disse onde. Ela lhes disse qual quarto. E ela esperou. Em minutos, o andar foi bloqueado. Ninguém entra, ninguém sai. A segurança chegou primeiro. Quieta, firme e imediata. Então os médicos, então os administradores. O tipo de pessoas que não aparecem usualmente em um andar de hospital a esta hora da noite, mas que agora estão aqui movendo-se pelo corredor com a urgência particular de pessoas que entendem que algo deu muito, muito errado dentro de seu edifício. Telefones estavam tocando, portas estavam fechando. O zumbido do hospital, que tinha estado tão parado e tão silencioso apenas minutos antes, agora estava vivo com o ritmo afiado e cortado de pessoas reagindo a algo que nenhum deles esperava encontrar. E alguém ligou para o almirante John Perkins. Ele chegou rapidamente, mais rápido do que qualquer um esperava. Ele andou pelo hospital no meio da noite, da forma como um homem anda quando lhe foi dito algo sobre sua filha, e seu corpo ainda não decidiu se quebrar ou lutar. Alguém o encontrou no final do corredor. Alguém lhe entregou um telefone. Na tela, uma fotografia, os pregos espalhados sobre lençóis brancos de hospital, dezenas deles, enferrujados, angulados para cima, colocados com propósito dentro de um travesseiro em que sua filha tinha deitado a cabeça todas as noites. O rosto dele não se desfez, ele endureceu. Ele ficou frio de uma forma que as pessoas ao redor dele não tinham visto antes. Não o luto da cena 2. Não o desespero silencioso de um pai que não sabia como consertar algo. Isso era diferente. Este era o almirante, o homem que havia passado décadas enfrentando o perigo, comandando salas, tomando decisões que outras pessoas não suportariam tomar. Cada grama daquele treinamento, daquela disciplina, daquela fúria cuidadosamente controlada, tudo isso agora se voltou para uma única pergunta. Uma pergunta que queimava nele como algo aceso em seu peito. Quem fez isso com minha filha? Mas do outro lado do andar, no quarto onde tudo havia começado, algo mais estava acontecendo. Algo mais quieto. Algo que existia em um mundo completamente diferente do isolamento e da segurança e das fotografias e da fúria. Aubrey acordou. O barulho a tinha agitado. Os passos, as vozes, o zumbido baixo de algo acontecendo que ela ainda não conseguia entender. Ela abriu os olhos e a primeira coisa que viu foi Angela ainda ali ao lado dela, não correndo para a porta, não envolvida no caos que se movia pelo corredor lá fora, apenas ali, sentada na mesma cadeira em que ela se sentara naquela primeiríssima noite.
Calma, presente, sem pressa, Angela olhou para ela e ela não explicou tudo o que estava acontecendo lá fora. Não ainda. Em vez disso, ela estendeu a mão ao lado da cama, quieta, gentilmente, e ela pegou um travesseiro novo, limpo, macio, seguro. Ela o colocou ao lado de Aubrey e ela disse em uma voz tão quieta que quase desapareceu no silêncio do quarto. 2 palavras. Tente novamente. Aubrey olhou para ela, e então ela olhou para o travesseiro e lentamente, cuidadosamente, ela deitou a cabeça. Silêncio. Nenhuma dor, nenhum grito, nenhuma onda cega e aguda de algo que a rasgou no momento em que ela fechou os olhos. Apenas quietude, apenas imobilidade. Apenas a sensação simples e ordinária de um corpo finalmente sendo permitido descansar. Pela primeira vez em semanas, paz. Quando algo assim acontece dentro de um hospital, algo tão deliberado, tão escondido, tão perto das pessoas que deveriam estar seguras, a investigação não começa com respostas. Ela começa com perguntas, quietas, cuidadosas. O tipo de perguntas que um homem como o detetive Pascal Unwin faz, não porque ele já não suspeite da forma da verdade, mas porque ele precisa vê-la exposta à sua frente antes de se permitir acreditar nela. Pascal Unwin não era um homem que se apressava. Ele havia passado anos suficientes fazendo este trabalho para entender que os casos que pareciam simples na superfície quase nunca eram simples por baixo. E a partir do momento em que ele entrou naquele hospital e viu as fotografias dos pregos, viu a forma como eles tinham sido arranjados, a forma como eles tinham sido escondidos, o cuidado que tinha sido dedicado para garantir que eles causariam dor sem deixar uma única marca. Ele sabia. Ele sabia que esta não seria uma história curta. Ele sabia que seria longa e ele se acomodou para lê-la desde o início. As câmeras vieram primeiro. Horas de filmagem puxadas de cada ângulo que o hospital tinha. O corredor fora do quarto de Aubrey, o corredor que levava a ele, as escadas, as entradas de serviço, as docas de carregamento, tudo isso revisado, tudo isso assistido quadro a quadro. Em alguns casos, por um homem que não estava procurando por drama, não por um momento de culpa óbvia, mas por algo menor, algo mais quieto, um detalhe, um movimento, uma pessoa em um lugar onde eles não deveriam estar, em um momento em que ninguém mais estava assistindo. E então o próprio travesseiro foi rastreado. Foi aqui que o trabalho se tornou metódico, cuidadoso, o tipo de trabalho investigativo que não cria momentos barulhentos e dramáticos, mas é, na verdade, o lugar onde os casos são realmente resolvidos. Alguém teve que perguntar: de onde veio aquele travesseiro? Não no sentido amplo, no sentido exato. Qual prateleira, qual depósito, quais mãos o tocaram, quais mãos o moveram, quais mãos o colocaram no quarto de Aubrey Perkins. A cadeia estava limpa. Isso foi o que o tornou perturbador. Foi documentado, registrado, rastreado. A forma como tudo em um hospital é rastreado, porque hospitais são lugares que funcionam com papelada e procedimento, e o registro cuidadoso de cada coisa que se move por suas portas. O travesseiro tinha vindo da lavanderia, tinha ido para o depósito, tinha sido entregue ao quarto. Cada passo foi contabilizado. Cada passo tinha um nome anexado a ele. E o detetive Unwin seguiu aquela cadeia silenciosamente, pacientemente, deliberadamente. A forma como um homem segue um fio através de um pedaço de tecido, puxando gentilmente, observando para ver onde ele leva. Levou a um nome, Jude Wood, um empreiteiro de lavanderia de hospital. Alguém que trabalhava no fundo do prédio, nos quartos que os pacientes nunca viam, nos corredores que existiam apenas para as pessoas que mantinham o hospital funcionando por dentro. Alguém sem nada de notável. Alguém que se movia pelo sistema sem chamar atenção.
Alguém que no papel não tinha razão para estar envolvido em algo assim. O detetive Unwin olhou para o nome na tela. Ele não reagiu da forma como alguém reage quando encontrou a resposta. Ele não se recostou. Ele não exalou. Ele não se permitiu a pequena e silenciosa satisfação de um caso se encaixando porque não tinha se encaixado. Não ainda. O que ele estava olhando não era um fim. Era uma porta. E do outro lado daquela porta, ele já sabia, era um quarto em que ele ainda não havia entrado. Um quarto onde a verdadeira história estava esperando. Jude Wood não era um estranho. Ele não era alguém que tinha agido sozinho. Um homem como Jude Wood, quieto, sem nada de notável, um empreiteiro sem razão particular para alvejar uma garota em luto em um quarto de hospital. Não fez algo assim do nada. Alguém o tinha pedido. Alguém o tinha dito. Alguém tinha colocado os pregos em suas mãos e apontado para aquele travesseiro e garantiu que a cadeia de eventos parecia limpa o suficiente para que ninguém pensasse em olhar duas vezes. A verdadeira pergunta não era o que aconteceu. O detetive Unwin já sabia o que aconteceu. Os pregos, o travesseiro, a dor, o grito, tudo. A verdadeira pergunta era quem deu a ordem. E essa pergunta, fria, quieta, pesada com o peso de tudo o que implicava, era a única coisa em que Pascal Unwin estava pensando enquanto ele se sentava naquele quarto sozinho, olhando para um nome em uma tela que era apenas o começo de onde esta história o levaria. Jude não parecia um vilão. Essa era a coisa que o tornava perigoso. Ele não parecia um homem capaz de algo assim. Ele era quieto, sem nada de notável. O tipo de pessoa que você passava em um corredor e esquecia antes de chegar ao fim dele. O tipo de pessoa que se misturava ao fundo de um prédio da forma como o papel de parede se mistura a uma parede. Presente, necessário à sua própria pequena maneira. Mas nunca a coisa para a qual seus olhos eram atraídos. Ele tinha trabalhado naquele hospital por anos. Ele chegava, ele fazia seu trabalho, ele ia para casa. Ninguém lembrava do rosto dele. Ninguém lembrava do nome dele. E isso, como o detetive Pascal Unwin entendeu, era exatamente porque alguém o tinha escolhido. Eles o trouxeram para questionamento. Ele sentou em um quarto pequeno, um quarto quieto, o tipo de quarto onde conversas acontecem que não são para deixar suas paredes. E o detetive Unwin sentou-se à frente dele. Não agressivamente, não com o tipo de pressão que faz uma pessoa se fechar. Unwin era paciente, ele estava calmo, ele entendeu que homens como Jude não cediam sob força. Eles cediam sob o peso lento e constante de alguém que já sabia lá a resposta e estava simplesmente esperando o homem à sua frente se atualizar. E assim a verdade veio à tona pedaço por pedaço, da forma como sempre acontece quando uma pessoa percebe que as paredes ao seu redor já se fecharam e não há mais para onde ir senão para frente. Ele foi pago. Não uma fortuna. Não o tipo de dinheiro que muda uma vida, ou compra uma casa, ou liberta um homem do tipo de pressão financeira silenciosa e opressora, que segue pessoas como ele por todos os dias de sua existência. Mas o suficiente. O suficiente para fazer a coisa valer a pena. O suficiente para fazer o risco parecer administrável. O suficiente para fazer um homem que nunca tinha feito nada assim, em toda a sua vida, decidir que desta vez ele faria. Ele foi instruído a colocar um travesseiro específico em um quarto específico. Isso foi tudo. Essa foi a instrução. Pegue isso. Coloque aqui. Não pergunte o que está dentro. Não o abra. Não olhe para ele muito de perto. Apenas faça o que lhe foi dito para fazer e colete o que lhe foi prometido. E vá para casa e esqueça que isso já aconteceu. Ele afirmou que não sabia o que estava dentro. O detetive Unwin olhou para ele por um longo tempo quando ele disse isso. Um olhar longo, quieto, ininterrupto. O tipo de olhar que não acusa, mas também não aceita. Ele simplesmente fica ali no espaço entre o que um homem diz e o que um homem quer dizer. E naquele silêncio, o público entendeu algo que as palavras de Jude Wood não haviam sido capazes de esconder.
Se ele sabia exatamente o que estava naquele travesseiro, ou se ele tinha escolhido deliberada e cuidadosamente não perguntar. O resultado foi o mesmo. Uma garota tinha sofrido noite após noite por causa de algo que ele tinha colocado no quarto dela com suas próprias mãos. Mas a história não terminou com Jude Wood. O detetive Unwin sabia disso desde o momento em que se sentou à frente dele. Jude Wood não era o centro disso. Ele não era a mente por trás disso. Ele era a mão quieta, sem nada de notável, fácil de esquecer que havia feito a coisa que outra pessoa havia projetado. E agora Unwin precisava encontrar esse outro alguém. Então ele seguiu o dinheiro. Foi aqui que a investigação mudou. Foi aqui que passou de ser sobre o que tinha acontecido em um quarto de hospital para ser sobre algo maior, algo mais antigo, algo que existia muito antes de Aubrey Perkins ter deitado sua cabeça naquele travesseiro. O dinheiro que tinha sido pago a Jude não veio de dentro do hospital. Não veio de ninguém conectado ao prédio, à equipe, ao sistema em que Aubrey havia sido colocada. Veio de uma conta externa, uma privada, cuidadosamente configurada, cuidadosamente escondida. O tipo de conta que uma pessoa cria quando não quer ser encontrada. Mas o detetive Unwin era um homem paciente, e homens pacientes encontram coisas que homens cuidadosos tentam enterrar. A conta levou a um nome, e esse nome levou a uma história. E essa história levou a algo que fez o quarto parecer mais frio do que havia aparecido em qualquer ponto desta investigação inteira. Porque este não era um estranho. Este não era alguém que tinha escolhido Aubrey aleatoriamente sem motivo por alguma crueldade sem sentido que não podia ser explicada. Este era alguém que conhecia o almirante John Perkins. Alguém que tinha uma história com ele. Alguém que carregava uma velha ferida, um ressentimento, uma traição, uma dívida que nunca tinha sido liquidada e havia decidido em algum momento liquidá-la da única forma que causaria mais dor. Isso nunca foi sobre Aubrey. Nunca foi aleatório. Alguém olhou para este almirante, olhou para sua família, olhou para sua filha, olhou para a única coisa no mundo que John Perkins amava mais do que qualquer coisa e fez uma escolha. Uma escolha quieta, deliberada, calculada para alcançar e causar dor onde mais doeria. E o detetive Pascal Unwin estava prestes a descobrir exatamente quem era essa pessoa e exatamente por que eles tinham feito isso. Alguém olhou para uma garota em luto e seu pai escolheu fazê-lo sofrer de propósito no escuro onde ninguém estava assistindo e eles quase se safaram. Quase. Há uma ideia comum sobre como a justiça se parece. Ela vive em filmes e programas de televisão e nas histórias que contamos uns aos outros sobre como o mundo deveria funcionar. É barulhenta, é dramática. Há portas sendo arrombadas e sirenes uivando, e pessoas sendo arrastadas de quartos em frente a multidões que assistem e aplaudem e sentem a corrida particular que vem de ver alguém que fez algo terrível finalmente ser levado aos seus joelhos em público. É satisfatório da forma como o espetáculo é satisfatório. Dá às pessoas algo para apontar e dizer ali é o momento que é quando terminou. Mas a verdadeira justiça nem sempre é assim. Às vezes é mais quieta do que você esperaria. Às vezes ela vem não com um estrondo, mas com o peso simples, firme e sem pressa de um sistema que fez seu trabalho e chegou ao lugar onde sempre ia chegar. Às vezes ela vem no meio de um dia comum, em um corredor comum, com ninguém assistindo, exceto as pessoas que precisavam estar lá. E às vezes ela vem de uma forma que espelha a própria coisa que a que está respondendo. O crime foi feito em silêncio, e assim a justiça foi feita em silêncio também. O detetive Pascal Unwin havia passado dias seguindo a trilha. Dias de trabalho cuidadoso, dias de puxar fios e ler documentos, e sentar em quartos silenciosos com homens que não queriam falar, esperando a verdade emergir da forma como sempre acontece quando alguém é paciente o suficiente
e teimoso o suficiente para deixá-la. Ele tinha seguido o dinheiro. Ele tinha seguido o nome. Ele tinha seguido a história, o velho rancor, a ferida enterrada, a dívida que havia apodrecido no escuro por mais tempo do que a maioria das pessoas saberia ser possível. E ele havia chegado ao fim disso, a pessoa na porta que precisava ser aberta. E ele a abriu não com força, não com barulho, não com o tipo de energia teatral que transforma uma prisão em uma performance. Ele entrou no quarto da forma como um homem entra em um quarto quando ele já fez todo o trabalho duro. E o que resta é simplesmente o ato de terminar o que foi começado. Ele estava calmo, ele estava controlado. Ele foi preciso da forma como ele tinha sido preciso durante toda esta investigação. Cada palavra medida, cada ação deliberada, cada movimento carregando a autoridade silenciosa de um homem que entendia exatamente o que este momento significava e se recusava a desperdiçá-lo em qualquer coisa que não importava. A pessoa que havia ordenado que os pregos fossem colocados dentro do travesseiro de Aubrey Perkins estava ali naquele quarto do outro lado daquela porta. A pessoa que havia olhado para a filha em luto de um almirante e feito uma escolha fria, calculada, deliberada para alcançar sua vida e causar dor onde cortaria mais fundo. A pessoa que havia usado Jude Wood como uma mão e uma conta externa como um escudo, e o silêncio de um hospital à noite como cobertura. A pessoa que havia acreditado, talvez genuinamente acreditado, que eles poderiam fazer isso e desaparecer no fundo do mundo e nunca ser encontrados. Eles estavam errados. O detetive Unwin não levantou a voz. Ele não precisou. Ele não sorriu. Não por crueldade, não por satisfação, não por qualquer emoção que pudesse ter sido compreensível dado o que esta pessoa havia feito. Ele simplesmente ficou ali e ele disse o que precisava ser dito. As palavras que a lei exige. As palavras que marcam a linha entre antes e depois. As palavras que dizem a uma pessoa clara, firmemente, sem ambiguidade, que a coisa que eles fizeram foi vista, foi rastreada, foi entendida e que acabou agora. A pessoa não lutou. Não havia mais nada para lutar. A evidência foi exposta. A trilha tinha sido seguida até o seu fim. A cadeia dos pregos ao travesseiro, a Jude Wood, ao dinheiro, à conta, ao nome, à história, ao motivo tinha sido montada com o tipo de precisão paciente e cuidadosa que não deixa espaço para negação. Não havia para onde ir, para onde se esconder, nenhum fio para puxar que desvendasse o que já havia sido construído. E assim terminou silenciosamente. O detetive Unwin observou enquanto a porta se fechava. Ele ficou no corredor lá fora por um momento depois, sozinho ou quase sozinho, e ele não celebrou. Ele não se permitiu o pequeno suspiro privado de alívio que um homem poderia sentir quando um trabalho longo e difícil está finalmente realmente feito. Porque esta não era uma vitória, não da forma como essa palavra é geralmente entendida. Uma vitória implica que algo foi ganho, mas nada tinha sido ganho aqui. Uma garota tinha sofrido por semanas no escuro com uma dor que ninguém conseguia explicar e que ninguém tinha se incomodado em procurar o suficiente para entender. Esse sofrimento não podia ser desfeito. As noites que ele tinha roubado não podiam ser devolvidas. O medo e a impotência e a solidão de uma menina de 21 anos, deitando a cabeça em um travesseiro e gritando. Essas coisas existiam agora. Elas tinham acontecido. Elas eram permanentes. O que o detetive Unwin tinha feito, o que a investigação tinha feito, o que a lei tinha feito não era apagar isso. Era responder a isso. Era olhar para o que tinha sido feito e dizer, nós vemos, nós seguimos. Nós encontramos a pessoa que escolheu fazê-lo. E eles serão responsabilizados pelo que eles fizeram. Ele acenou com a cabeça uma vez. Para ninguém em particular, ou talvez para o próprio trabalho, para o trabalho quieto, sem glamour, necessário de um homem que havia passado sua vida acreditando que a verdade merece ser encontrada.
Mesmo quando ninguém está assistindo, mesmo quando ninguém está aplaudindo, mesmo quando a descoberta disso não conserta a coisa que estava quebrada, alguns finais não vêm com aplausos. Eles vêm com uma porta fechando e o conhecimento firme, quieto, inabalável, de que ela não se abrirá novamente. E no silêncio que se seguiu, no corredor daquele hospital, onde algo terrível tinha sido feito e algo necessário tinha sido respondido, o detetive Pascal Unwin ficou por um momento a mais. E então ele se virou e ele se afastou, porque ainda havia pessoas naquele prédio que precisavam de algo além de justiça. Agora eles precisavam de algo mais quieto, algo mais quente, algo que a lei não podia dar a eles, mas que a história ainda não havia terminado de contar. Há manhãs que parecem diferentes das que vieram antes delas. Não porque o mundo tenha mudado de alguma forma, grandiosa ou óbvia. O sol ainda nasce no mesmo lugar. O ar ainda se move pelos mesmos corredores. O hospital ainda é o mesmo prédio que era na noite anterior. As mesmas paredes, os mesmos andares, o mesmo zumbido quieto de máquinas fazendo seu trabalho no fundo de tudo. Mas algo se deslocou. Algo invisível. Algo que vive não no quarto em si, mas nas pessoas dentro dele. E nesta manhã particular, essa mudança estava em todo lugar. A luz do sol entrou pela janela da forma como deve ter entrado todas as manhãs desde que aquele quarto foi construído. Mas hoje parecia diferente. Parecia dourada, quente. O tipo de luz que não apenas ilumina um espaço, mas o preenche, se instala nele. A forma como o calor se instala em um quarto depois que um inverno longo e brutal finalmente terminou. Ela tocou as bordas da cama. Ela tocou o chão. Ela tocou o ar quieto e parado de uma forma que fez o quarto parecer menos um quarto de hospital e mais algo completamente diferente. Algo mais suave, algo que pertencia a um tipo diferente de história do que a que havia sido contada aqui por semanas. Aubrey estava sentada não porque ela tinha que estar, não porque deitar-se tinha se tornado algo assustador novamente. Ela estava sentada porque havia dormido a noite inteira sem dor, sem gritar, sem a força aguda, cegante e implacável que havia roubado todas as noites dela por mais tempo do que ela conseguia lembrar. Ela tinha deitado a cabeça em um travesseiro limpo, seguro, aquele que Angela lhe tinha dado, e ela tinha fechado os olhos. E pela primeira vez em semanas, a escuridão não havia trazido dor consigo. Tinha trazido descanso, descanso real, o tipo de descanso que um corpo precisa tão desesperadamente que quando finalmente chega, parece quase milagroso. E ela parecia diferente por causa disso. Não dramaticamente, não de uma forma que alguém passando pela porta teria notado, mas da forma como uma pessoa parece quando o peso que ela tem carregado. Silenciosamente, invisivelmente, por muito tempo foi levantado. Mesmo que apenas ligeiramente, mesmo que apenas o suficiente para deixá-los respirar. Angela estava ao lado dela. Ela estava sentada na mesma cadeira em que se sentara naquela primeiríssima noite, a noite em que havia entrado no quarto de Aubrey e simplesmente ficado. Mas ela não estava lá como enfermeira esta manhã. Ela não estava verificando prontuários ou monitorando nada, ou fazendo qualquer uma das tarefas silenciosas e necessárias que preenchem o turno de uma enfermeira. Ela estava simplesmente lá como uma pessoa, como alguém que havia escolhido estar neste quarto neste momento, não porque o trabalho exigia, mas porque algo nela, algo quieto e teimoso e profundamente humano, não a deixaria estar em qualquer outro lugar. Eles conversaram calmamente, sem pressa. A forma como duas pessoas conversam quando não há pressa e nenhuma pressão, e o espaço entre elas já foi preenchido com algo que não precisa de palavras para existir. Angela perguntou a Aubrey como ela tinha dormido. Aubrey quase sorriu quando ela respondeu. Foi pequeno, mal estava lá, mas era real, e foi o primeiro que alguém tinha visto no rosto dela em muito tempo. O quarto ficou quieto por um tempo depois disso,
Não um silêncio desconfortável, não o tipo de silêncio que precisa ser preenchido, mas o tipo que pertence a um momento completo em si mesmo. O tipo de silêncio que duas pessoas compartilham quando estão confortáveis o suficiente uma com a outra, para que as palavras nem sempre sejam necessárias. A luz do sol moveu-se lentamente pelo chão. As máquinas zumbiam suas notas baixas e constantes, e lá fora da janela, o mundo continuava da forma como sempre faz, indiferente à pequena e enorme coisa que estava acontecendo dentro deste quarto. E então Aubrey olhou para Angela e ela fez a pergunta. Não dramaticamente, não com o peso de alguém entregando uma fala em uma performance. Ela perguntou da forma como uma pessoa pergunta algo quando tem estado pensando nisso por um tempo e finalmente encontrou as palavras para expressá-lo. Quieta, simplesmente, honestamente. Por que você acreditou em mim quando ninguém mais acreditou? A pergunta ficou no ar entre elas. Não era uma pergunta complicada, mas carregava o peso de tudo o que havia acontecido. Cada noite de dor, cada médico que havia deixado o quarto, cada teste que havia voltado limpo, cada pessoa que havia olhado para Aubrey e visto estresse, ou luto, ou trauma, ou algo que eles pudessem nomear e arquivar e parar de pensar. Cada pessoa que havia escolhido de uma forma ou de outra desviar o olhar, Angela não respondeu imediatamente. Ela não se apressou para preencher o silêncio com algo reconfortante ou quente ou cuidadosamente escolhido. Ela sentou com a pergunta por um momento. A forma como uma pessoa senta com algo quando eles querem dar a resposta que merece. Não a resposta que soa bem, mas a que é verdadeira. E então ela disse simplesmente quieta, sem decoração, ou ênfase, ou qualquer das coisas que as pessoas adicionam às palavras, quando elas querem que elas soem importantes, porque eu ouvi. 3 palavras, isso foi tudo. 3 palavras que não explicavam tudo. Não podia explicar tudo, mas que continham a verdade disso dentro delas. A verdade do que Angela tinha feito desde a primeiríssima noite em que ela havia entrado naquele quarto. Ela não tinha feito nada dramático. Ela não tinha realizado heroísmo. Ela não tinha se anunciado ou exigido atenção ou feito o tipo de grande gesto que é lembrado e recontado. Ela tinha simplesmente prestado atenção. Ela tinha assistido. Ela tinha notado. Ela tinha ficado. Ela tinha escutado. Verdadeiramente escutou quando todos e tudo ao redor dela já tinham decidido que não havia mais nada a ouvir. E aquele ato quieto, teimoso, sem pressa de prestar atenção, foi o que havia salvado Aubrey Perkins. Não a investigação, não a prisão, não a justiça que havia sido servida em um quarto quieto em algum lugar na cidade. Todas essas coisas importavam. Todas essas coisas eram necessárias. Mas a coisa que havia mudado a vida de Aubrey, a coisa que a havia alcançado no escuro, na dor, na solidão de um quarto de hospital onde ninguém mais havia ficado, era esta uma pessoa que escolheu ouvir, uma pessoa que olhou para uma garota com dor e não desviou o olhar. A luz do sol moveu-se um pouco mais pelo chão. O quarto permaneceu quieto e as duas sentaram-se ali, Angela e Aubrey, na quietude dourada e quente de uma manhã que parecia pela primeira vez, em toda esta história, pertencer à esperança. Há portas pelas quais passamos todos os dias sem pensar nelas. Elas são apenas portas. Elas se abrem, nós passamos, elas se fecham atrás de nós, e o momento se foi antes mesmo de ter existido completamente. Mas há outras portas, portas diante das quais ficamos por um pouco mais de tempo do que o normal. Portas onde algo muda dentro de nós antes mesmo de passarmos. Onde o ato de cruzar o limiar parece diferente de todas as outras vezes que o fizemos. Onde algo do outro lado daquela porta não é o que deixamos para trás da última vez que estivemos aqui. E o mundo, daquela pequena e quieta maneira, mudou. Almirante John Perkins estava na porta do quarto de hospital de sua filha. Era a mesma porta, o mesmo batente,
o mesmo corredor atrás dele, a mesma luz filtrando da janela no fim do corredor. Nada sobre a arquitetura do lugar havia mudado. Nada sobre o edifício ou o andar ou a forma como a manhã se movia por esta parte do hospital era diferente do que tinha sido em todas as outras manhãs desde que Aubrey havia sido admitida. E ainda assim, tudo era diferente. Tudo parecia diferente. O ar parecia diferente. A luz parecia diferente. O silêncio parecia diferente. Porque da última vez que John Perkins tinha parado neste exato local, o mundo tinha sido um tipo de lugar. E agora, silenciosamente e irreversivelmente, era outro. Ele não entrou imediatamente, ele ficou ali. Por um momento na porta, da forma como um homem fica quando ele não está bem pronto para seguir em frente, mas também não está disposto a desviar o olhar. Ele olhou para sua filha. Aubrey estava sentada na cama, pacífica de uma forma que ele não via há meses. Não encenando paz, não fingindo, realmente pacífica. O tipo de paz que vive no corpo, não apenas no rosto. O tipo que vem depois que algo pesado foi finalmente levantado. Ela olhou para cima e o viu. E ela sorriu, pequeno, quieto, mas real. O tipo de sorriso que um pai sabe instantaneamente, sem questionar, não é o mesmo que os que vieram antes dele. Seus olhos se moveram de Aubrey para Angela. Ela estava ao lado da cama, sentada na cadeira que ela tinha feito sua nestas últimas noites. A cadeira que havia se tornado, sem que ninguém o declarasse, o lugar onde ela pertencia neste quarto. Ela olhou de volta para ele em silêncio, sem pretensão, sem o tipo particular de nervosismo que a maioria das pessoas sente quando um almirante as olha. Quando um homem com décadas de autoridade e comando por trás dele volta sua atenção total para você. Angela não se encolheu sob isso. Ela não se endireitou ou se mexeu ou desviou o olhar. Ela simplesmente encontrou o olhar dele. A forma como uma pessoa encontra o olhar de alguém, eles não têm nada para ir a esconder. John Perkins havia passado toda a sua vida em quartos onde ele era a pessoa para quem as pessoas olhavam. Quartos onde uma única palavra dele poderia mudar a direção de tudo o que estava acontecendo dentro deles. Ele havia dado ordens que moveram navios através dos oceanos. Ele havia tomado decisões em segundos que outras pessoas não poderiam ter tomado em horas. Ele havia passado décadas sendo o homem que outros homens seguiam. O homem em quem outros homens confiavam. O homem que outros homens acreditavam que poderia consertar o que quer que estivesse quebrado à sua frente. Mas ele não tinha consertado isso. Ele tinha levado sua filha para o melhor lugar que ele conhecia. Ele tinha usado cada conexão que ele tinha. Ele tinha feito tudo o que um pai com seus recursos e seu alcance e sua recusa teimosa em desistir poderia possivelmente fazer. E nada disso, nem uma única parte disso, tinha sido a coisa que a salvou. A coisa que a havia salvado era mais quieta do que qualquer uma dessas, menor do que qualquer uma dessas. Era uma mulher que tinha 28 anos e era nova neste andar e não conhecida por ninguém de importância neste prédio. Uma mulher que não tinha título que importasse em quartos como este. Nenhuma patente, nenhuma autoridade, nenhuma razão por qualquer medida que o mundo geralmente usa para decidir quem importa e quem não importa. Para ser a pessoa que mudou tudo. E ainda assim ela era. Ele olhou para ela por um longo tempo. A forma como um homem olha para alguém quando ele está tentando encontrar as palavras para algo que não tem palavras fáceis. Quando a coisa que ele quer dizer é maior do que a linguagem geralmente permite. Quando gratidão real, o tipo que vive profundo no peito e não vai embora não é suficiente e ele sabe que não é suficiente. E ele está procurando por algo que se aproxime mais da verdade do que ele sente. Ele não se apressou. Ele não preencheu o silêncio com algo automático ou esperado. Ele não disse obrigado, embora ele o quisesse dizer. Ele não disse, você salvou minha filha, embora isso fosse verdade. Ele não procurou por nenhuma das frases que as pessoas procuram em momentos como este, aquelas que soam certas, aquelas que são educadas,
aquelas que reconhecem o que aconteceu sem honrar totalmente o peso disso. Ele deixou o silêncio ficar. Ele o deixou respirar. E então, quando ele estava pronto, quando as palavras tinham encontrado sua forma dentro dele, ele falou: "Você fez o que eu não podia fazer." Ele disse isso quieto, não com a voz de comando que havia preenchido quartos por décadas, não com a autoridade que havia movido frotas e moldado estratégias e lhe rendido cada medalha que pendia na parede em sua casa. Ele disse isso com algo mais inteiramente, algo que vivia debaixo de tudo aquilo. Algo mais velho e mais quieto e mais honesto do que a patente jamais havia sido. Uma batida de silêncio se seguiu. O quarto assegurou. A luz do sol assegurou. Aubrey na cama assegurou, observando seu pai com uma expressão que carregava sua própria compreensão silenciosa do que estava acontecendo. E então o almirante John Perkins disse mais uma palavra. Sua voz caiu mais baixo, mais suave, mais pesada, com um significado que ia além do simples som dela. Uma palavra que não era apenas uma palavra que era um título, um reconhecimento, uma declaração feita não em uma cerimônia, ou em um quarto formal, ou na frente de alguém que a registraria ou a lembraria da forma como as coisas oficiais são lembradas. Feita aqui em um quarto de hospital, na luz da manhã entre um homem que havia passado sua vida comandando o mundo e uma mulher que simplesmente havia escolhido prestar atenção a uma pessoa dentro dele. Guardiã, a palavra pairou no ar da forma como certas palavras fazem, quando não são apenas faladas, mas dadas quando carregam algo de uma pessoa para outra, que não pode ser retirado e não precisa ser. Ela ficou ali entre eles no silêncio no calor daquele quarto, e significava tudo o que deveria significar. Significava eu te vejo. Significava eu sei o que você fez. Significava que o mundo nem sempre entenderá isso, e as pessoas ao seu redor talvez nunca saibam totalmente o que te custou ficar, mas eu sei, eu vejo. E eu estou te dando a única coisa que eu tenho que chega perto de ser suficiente. Angela olhou para ele. Ela não sorriu. Ela não abaixou a cabeça, nem pressionou a mão no peito, nem fez nenhuma das coisas que as pessoas fazem quando recebem algo que as emociona e elas querem que a outra pessoa saiba que aquilo atingiu. Ela simplesmente olhou para ele e então lentamente ela acenou com a cabeça uma vez. Um único aceno silencioso, não uma performance, não um reconhecimento oferecido pelo bem do momento. Apenas a verdade, simples, sem pressa, honesta, de uma mulher que tinha feito o que ela fez, não porque ela queria um título, ou um reconhecimento, ou uma palavra dita a ela em um quarto iluminado pelo sol. Ela tinha feito isso porque era a coisa que precisava ser feita, e alguém precisava fazer isso, e ela estava lá. E a palavra guardiã ficou no quarto muito depois do silêncio que a seguiu. Há finais que se anunciam. Você pode senti-los vindo. A forma como uma história se reúne em direção ao seu momento final. A forma como a música aumenta. A forma como as palavras começam a carregar o peso particular de algo que está prestes a ser dito pela última vez. Esses finais são satisfatórios à sua própria maneira. Eles te dizem, é isso, é aqui que paramos. Este é o lugar onde a história vive agora para sempre no espaço que ela fez para si mesma, dentro de você. Mas há outros finais, mais quietos. Finais que não se anunciam de forma alguma. Finais que chegam da forma como o amanhecer chega. Não com um som, não com um sinal, não com nenhuma fanfarra. Apenas uma mudança lenta, gradual, quase imperceptível na luz. E quando você percebe, já aconteceu. A escuridão já está atrás de você e você já está em um lugar novo. Este foi um desses finais. Aubrey Perkins estava sozinha no quarto. Não da forma como ela havia estado sozinha antes. Não da forma como ela havia estado sozinha naquelas noites, quando os médicos saíram e o corredor ficou quieto e o silêncio parecia abandono.
Não da forma como ela havia estado sozinha quando a dor veio e ninguém estava lá para vê-la. E o único som no quarto era sua própria voz, aberta por algo invisível e cruel. Essa solidão, o tipo que vive no corpo, o tipo que se instala em seus ossos quando você tem sofrido em um lugar onde ninguém fica. Essa solidão se foi. Ela tinha se levantado silenciosamente, sem cerimônia. A forma como certas coisas se levantam, quando a coisa que as estava causando finalmente foi verdadeiramente removida. O quarto parecia diferente agora, mais quente. Não porque a temperatura tivesse mudado, ou porque alguém tivesse aberto uma janela ou ajustado a luz, mas porque algo havia acontecido dentro dessas paredes que havia mudado a forma como o próprio espaço se sentia. Algo tinha sido feito aqui que importava. Algo tinha sido visto e testemunhado e respondido. E o quarto, da forma como os quartos às vezes guardam o resíduo das coisas que aconteceram dentro deles, carregava isso consigo agora. Um calor, um senso quieto e persistente de que este era um lugar onde algo bom havia ocorrido. Aubrey sentou-se na cama. A luz do sol ainda estava lá, mais suave agora, movendo-se lentamente pelo chão da forma como faz no final da manhã, sem pressa, sem correria, como se até a luz entendesse que este momento não precisava ser preenchido com nada além de si mesmo. Ela olhou ao redor do quarto por um momento, para a janela, para as paredes, para o ar quieto e parado que a cercava. E então seus olhos se moveram para a mesa de cabeceira. Havia um cartão ali, um em branco, simples, branco, o tipo de cartão que poderia ser qualquer coisa. Uma carta, uma nota, uma mensagem, uma promessa. Não carregava palavras ainda, nenhum significado ainda. Era apenas um cartão esperando. A forma como coisas em branco esperam pacientemente sem expectativa por alguém para decidir o que elas vão se tornar. Aubrey estendeu a mão para ele. Ela o segurou em suas mãos por um momento, virando-o, sentindo o peso dele, a textura do papel contra seus dedos, e então ela estendeu a mão para a caneta que estava deitada ao lado dele na mesa. Ela o segurou por um momento também, não apressando, não tentando chegar às palavras antes que o sentimento por trás delas tivesse se formado completamente. Ela sentou com ele, o cartão, a caneta, o silêncio do quarto. A forma como uma pessoa senta com algo quando ela sabe que o que ela está prestes a fazer importa. Não de uma forma grandiosa, não de uma forma que o mundo verá ou registrará ou lembrará, mas de uma forma que é verdadeira, de uma forma que é deles. E ela começou a escrever. As palavras moveram-se pelo cartão lentamente, cuidadosamente. A caneta movendo-se da forma particular como se move quando alguém não está apenas colocando letras em uma página, mas colocando algo de si mesmo ali. Algo que tem vivido dentro deles não dito por um tempo. Algo que precisava de um lugar para pousar. Algo que não podia mais ficar onde estava. Nós não vemos as palavras. A câmera, se houvesse uma câmera, se fixaria em sua mão, na caneta, no movimento lento e quieto da escrita, mas não nos mostraria o que ela está escrevendo. E não precisaria porque o público já sabe. Eles sabem por causa de um cartão em uma mesa de cozinha, em um apartamento quieto, em uma cena que aconteceu no início desta história. Um cartão de aniversário semi-escrito que Aubrey tinha começado para sua mãe, semanas depois que ela morreu e nunca terminou. Um cartão que ficou ali aberto, incompleto na mesa da cozinha, ao lado de uma xícara de café frio. Um cartão que não era sobre celebração. Era sobre luto, sobre perda, sobre a impossibilidade particular e dolorosa de dizer as coisas que você precisa dizer a alguém que não está mais lá para ouvi-las. Aquele cartão tinha sido uma ferida, uma aberta, algo que Aubrey tinha estendido a mão e então não conseguiu terminar, porque terminá-lo significava aceitar algo que ela ainda não estava pronta para aceitar. Este cartão é diferente. Este cartão não é para a mãe dela.
Este cartão não é sobre luto, não é sobre perda ou dor, ou as longas noites brutais que tinham vindo antes desta manhã. É sobre algo mais inteiramente. Algo que não havia existido na vida de Aubrey quando aquele primeiro cartão foi deixado inacabado na mesa da cozinha. Algo que havia entrado em seu quarto de hospital em um turno noturno tranquilo e se sentou ao lado dela e ficou. Este cartão, ela vai terminar. E ao terminar isso, algo se fecha. Não com força, não com drama, não com o som de uma porta batendo, ou um capítulo terminando, ou uma linha final sendo entregue com todo o peso de tudo que veio antes. Ele se fecha da forma como uma ferida se fecha lentamente, silenciosamente, com o tempo. A forma como o luto se fecha não desaparecendo, mas tornando-se algo que você pode carregar sem que ele te esmague. A forma como uma história se fecha quando ela disse tudo o que precisava dizer e a única coisa que resta é o silêncio que vem depois. Aubrey escreveu. A caneta se moveu, o quarto permaneceu quieto. A luz do sol moveu-se um pouco mais pelo chão e o cartão preencheu-se lentamente, palavra por palavra, com as coisas que precisavam ser ditas, as coisas que não podiam mais ficar dentro dela, as coisas que não tinham outro lugar para ir, exceto aqui nesta página, neste quarto, neste momento, que pertencia a ninguém além dela. E então ela parou. Ela segurou o cartão em suas mãos por um momento a mais, olhando para ele, lendo o que ela tinha escrito ou não lendo, simplesmente segurando-o. A forma como você segura algo quando você não está bem pronto para soltá-lo, mas você sabe que o segurá-lo está quase terminado. E então, gentilmente, ela o virou e ela o colocou virado para baixo na mesa de cabeceira e ela o soltou. O cartão ficou ali na mesa, na luz virado para baixo, suas palavras escondidas. Seu significado conhecido apenas pela pessoa que as havia escrito e pela pessoa para quem ele era destinado. E isso foi o suficiente. Isso foi exatamente o suficiente porque nem toda mensagem é destinada ao mundo. Algumas mensagens são destinadas a uma pessoa. E a escrita delas, o ato de as colocar no papel, de dar a elas um lugar para existir fora do corpo que as tinha carregado é a coisa que importa. Não quem as lê, não se elas são vistas, apenas o fato de que elas foram finalmente, depois de tudo escrito. O quarto estava quieto agora de uma forma que não tinha estado quieto antes. Não o silêncio do vazio, não o silêncio da solidão ou ausência, ou a quietude particular que vem quando ninguém está lá e ninguém está vindo. Este era um tipo diferente de silêncio, um tipo cheio, um silêncio que não estava esperando algo acontecer, mas estava simplesmente existindo, descansando no espaço onde algo já havia acontecido. E a narração veio lentamente, quieta, quase sussurrada. Não a voz de alguém entregando uma conclusão. Não a voz de alguém concluindo as coisas, ou amarrando pontas soltas, ou dizendo à audiência o que sentir. Era a voz de alguém oferecendo algo. Uma verdade, uma pequena, uma quieta. O tipo de verdade que não precisa ser alta para ser real. Toda noite, em algum lugar neste mundo, alguém está com uma dor que ninguém consegue explicar. As palavras se movem através da quietude do quarto, da forma como a luz se move através da água. Gentilmente, sem força, tocando tudo o que eles passam. E em algum lugar há uma pessoa que notará. Uma batida de silêncio. O quarto assegurou. O cartão na mesa assegurou. A luz do sol ainda se movendo, ainda quente, ainda sem pressa, assegurou. Quem ficará? Outra batida mais longa desta vez. O tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio. Cheio de tudo que as palavras carregaram, e tudo que a história construiu, e tudo que a audiência sentiu desde o primeiríssimo momento deste vídeo até este. Quem vai cortar o travesseiro? As palavras se acomodaram no silêncio da forma como as pedras se acomodam na água, gentilmente, permanentemente,
sem perturbar a superfície. Quem vai ouvir? E então mais uma batida, mais um momento de silêncio, longo o suficiente para sentir, longo o suficiente para sentar por tempo suficiente para a audiência entender que o que acabou de ser dito não é apenas sobre Aubrey, não é apenas sobre Angela, não é apenas sobre esta história neste hospital, nesta noite particular. É sobre toda pessoa que já esteve com dor e se sentiu invisível. E toda pessoa que já escolheu silenciosamente, sem reconhecimento, sem recompensa vê-los, essa pessoa existe. Uma pausa. E às vezes eles já estão bem ao seu lado. O quarto não mudou. A luz do sol não se moveu mais rápido ou mais devagar do que havia estado se movendo o tempo todo. O cartão permaneceu onde estava, virado para baixo na mesa, segurando suas palavras perto de si. E Aubrey permaneceu onde estava, sentada na luz quente, no silêncio, na paz que finalmente, depois de tudo, a havia encontrado. E a tela ficou escura. Não de repente, não com um corte ou um estrondo, ou qualquer um dos finais abruptos que roubam o momento da audiência antes que eles tenham tido a chance de senti-lo completamente. Ela ficou escura da forma como a luz tinha entrado naquela manhã lentamente, gentilmente. A forma como as coisas terminam quando lhes foi dado o tempo e o espaço para terminar adequadamente. A forma como uma respiração é liberada. A forma como uma mão solta e a história estava terminada. Não porque tudo tinha sido resolvido, não porque cada ferida tinha cicatrizado, ou cada pergunta tinha sido respondida, ou cada coisa quebrada tinha sido colocada de volta junta da forma como era antes, mas porque a coisa que precisava ser dita tinha sido dita. A coisa que precisava ser vista tinha sido vista. A coisa que precisava ser feita por Angela, pelo detetive Unwin, pelas forças quietas, teimosas, sem pressa de atenção e justiça e amor tinha sido feita. E em algum lugar no silêncio que se seguiu, no escuro, no espaço onde a história havia vivido e respirado e importado, um cartão estava virado para baixo em uma mesa de cabeceira com palavras nele que ninguém, exceto a pessoa para quem ele era destinado, jamais leria. E isso foi o suficiente. Isso sempre ia ser o suficiente.